Graça e paz. Amém, Igreja. Que a graça de Deus e a misericórdia de Deus seja sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus fala hoje, neste momento, aos nossos corações. Amém. Quem está lá em casa, graça e paz também. Que a presença de Deus seja real na sua vida, como é real neste lugar. O livro de Gênesis, capítulo 12. E vamos ler dos versos 6 a 8. Eu trago hoje uma mensagem que eu já preguei, e quando eu estava a escrever eu pedi a Deus uma coisa, em oração: Senhor, seja só esta vez que eu vou pregar isto. Mas eu hoje trago novamente, amém? Deus colocou no meu coração, porque mais que nunca o povo de Deus, a Igreja de Deus, o mundo em geral precisa de ouvir isto. Não é uma mensagem fácil de pregar e muito menos fácil de ouvir. Mas é uma mensagem que nos vai chamar à razão. Em Deuteronômio 30, Deus diz que convoca os céus e a terra como testemunhas contra nós, em que nos dá a oportunidade de que nos coloca à nossa frente a vida e a morte, o bem e o mal. Mas mais à frente ele diz: porém escolhe a vida para que sejam acrescentados os teus dias e que vivas bem. A morte e a vida está na nossa vida. A escolha está presente, bem latente na nossa vida, 24 horas por dia, em todo o ciclo da nossa vida. Porquê é que nós vivemos mal? Porque escolhemos mal. Porquê é que nós não somos felizes? Porque não escolhemos a felicidade. Preferimos escolher prazeres temporários, prazeres que passam, do que escolher a palavra de Deus. Amém? Gênesis capítulo 12, versos 6 a 8, diz assim: E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Deus, tua santa palavra está aberta nas nossas mãos, Senhor. Eu te peço nesta hora, Senhor Santo Espírito, como ministro da tua palavra, que venhas até nós, leves cativos, Senhor, todos os nossos pensamentos, todos os pensamentos contrários à palavra de Deus, todos os pensamentos que nos possam prejudicar de ouvirmos a tua palavra. Abre os nossos corações, Deus. Abre os nossos corações, Senhor Santo Espírito, da mesma forma como o lavrador trabalha a terra antes de receber a semente. Prepara, Senhor, os nossos corações para esta semente. E eu te agradeço desde já, Senhor, em o nome de Jesus, pelo fruto proveniente desta palavra, desta manhã, Senhor. Seja tudo para a tua honra e para a tua glória, e que eu seja somente apenas o transportador, o mensageiro da tua santa palavra, a palavra da vida. Em o nome de Jesus eu oro assim, acreditando que assim seja, para a tua honra e para a tua glória. E todo o povo confirma comigo, dizendo: amém, glória a Deus. Deus escolhe um homem, Abraão, para dele fazer nascer um povo, uma descendência. Deus escolhe um homem, Abraão, para dele constituir um povo para a sua glória. Abraão era um idólatra. Abraão era lá dos caldeus, para os lados da Babilónia. Ele era idólatra, era pagão,
E principalmente, se nós virmos bem, atentarmos para o nome dele, Abraão quer dizer Pai elevado, porque Abraão andava sempre com os olhos no ar, ele possivelmente era astrólogo, ele trabalhava com os astros. Amém? Mas Deus escolhe esse homem, um idólatra, um pagão, contrário às coisas dele, é esse homem que Deus escolhe. E o que é que Deus lhe disse? Levanta-te, Abraão, sai da tua casa, da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão foi obediente e foi, ele não questionou. Abraão largou tudo. Abraão largou o conforto da sua casa. Abraão largou o conforto da sua família, do seu pai, da sua mãe. Ele foi à aventura por uma terra que não conhecia. Ele não tinha GPS, Deus não lhe fez um mapa, mas Deus lhe disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia qual era a terra, Abraão não sabia para onde é que ia. E ele pega na sua família, na sua mulher, nos seus filhos, e foi. E chega a um ponto, a um monte. E nesse monte ele confronta-se com duas realidades diferentes. Primeiro ele tinha ao Oriente, ao Ocidente ele tinha uma cidade chamada Betel. Betel no hebraico quer dizer casa de Deus, lugar santo. Ele ao Ocidente tinha Betel e ao Oriente tinha outra cidade chamada Ai. Ai no hebraico quer dizer monte lixo ou casa da confusão. Ele estava aí no meio. Chegou àquele monte, junto ao Carvalho de Moré, e ficou ali no meio. Eu quero te dizer hoje, esta manhã, para todo o povo que me ouve e que me escuta, a nossa vida está sobre o monte do Carvalho de Moré também. Nós temos à nossa direita, ao Ocidente, nós temos o altar de Deus, a casa de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E à nossa esquerda, ao Oriente, nós temos Ai, o monte de lixo, a confusão, a morte, a tristeza, o sofrimento, a destruição. Mas nós estamos no meio. Estamos entre o altar e o monte de lixo. E o tema da minha mensagem hoje é um altar ou é um monte de lixo? Eu queria que o povo de Deus que me escuta que tomasse muita atenção, porque novamente eu torno a pedir a Deus para Ele não me obrigar a pregar mais esta mensagem. Mas nós precisamos de ouvir isto. Nós precisamos hoje acordar para um mundo que está-se a deteriorar cada vez mais. E pasme-se, meu amado irmão, e para a minha tristeza, porque eu sou um homem de pesquisa, eu sou um homem de busca. Eu não estou só a ver o mundo que não conhece Deus, eu não estou só a ver esse mundo a autodestruir-se. Eu estou a ver as igrejas cristãs a autodestruírem-se. Eu estou a ver os cristãos no monte, mas não sabem o que é que há de escolher. Eu estou a ver cristãos no monte, mas eles não estão ouvindo a voz de Deus. E Deus diz ao Ocidente tens a vida, ao Oriente tens a morte. Mas escolhe o Ocidente, escolhe a vida. Eu não estou a ver os cristãos a fazer isso. Eu estou a ver os cristãos cada vez mais a precipitarem-se num grande abismo. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 1. Romanos capítulo 1, dos versos 21 ao 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. A pergunta hoje é um altar ou é um monte de lixo? A pergunta hoje é a vida ou é a morte?
A pergunta hoje é para os nossos corações: é o céu ou é o inferno? Qual vai ser a sua escolha hoje? Qual vai ser o caminho que você vai trilhar? A palavra de Deus diz, nas bocas do próprio Jesus Cristo: larga é a porta que leva à destruição, mas estreita é a porta que leva à salvação. É muito mais fácil nós caminharmos e trilharmos um caminho largo sem corrermos o risco de nos aleijarmos, de nos arranharmos, de sofrermos decepções, de sermos desprezados. É muito mais fácil. Mas esse é o caminho que leva à destruição. Esse é o caminho que leva à perdição. Esse é o elevador direto para o inferno. Porque o caminho estreito é aquele que nos leva à salvação. Mas muitas vezes, para nós percorrermos esse caminho, nós ficamos arranhados. Nós nos aleijamos. Nós sangramos. Porque muitas vezes esse caminho já nem dá para andar de frente, temos que ir do lado. Mas é o único caminho que nos leva à salvação. Deus toca em Abraão. E Abraão ouviu o chamado de Deus. Quando chega ao monte do Carvalho de Moré, antes ele edifica um altar, e quando chega ao monte do Carvalho, edifica novamente um altar. Parece que quem lê a Bíblia, quem lê o capítulo 12 de Gênesis, que Abraão estava habituado a fazer altares. Realmente ele estava habituado a fazer altares. Realmente ele estava habituado a fazer ofrendas, mas não ao Deus verdadeiro. Porque ele era pagão. Ele era idólatra. Ele adorava os deuses lá da Babilónia, lá de Ur, da terra dos caldeus. Mas aqui nós vemos que Abraão vai edificar um altar. O que é que ele estava fazendo, pastor? Eu vou-lhe explicar. Abraão não estava pedindo nada a Deus. Abraão não estava fazendo um sacrifício de expiação de pecados. Abraão não estava fazendo um sacrifício de arrependimento dos seus pecados. Abraão não estava fazendo um sacrifício de algum pedido especial a Deus. O que Abraão estava fazendo é um holocausto de oferta de cheiro suave, que é como quem diz, uma oferta a Deus. O Abraão estava oferecendo a Deus. O que é que ele estava oferecendo? Eu vou-lhe explicar. Ele estava só oferecendo a ele próprio, a Deus. Ele estava dizendo: Deus, a partir de hoje, é 100% tu. A partir de hoje, a minha vida nada vale mais que um zero se a tua presença não estiver em mim. A partir de hoje, somente a tua vontade importa. E é isso que eu quero dizer hoje para esta igreja e para todo aquilo que me ouve. Liberte-se do seu egocentrismo. Liberte-se do seu mau caráter. Entregue-se a Jesus. Não seja cristão só dentro de uma igreja, mas seja cristão 24 horas por dia, esteja onde você estiver. Entregue-se a Jesus. Diga a Deus: a partir de hoje, eu sou teu. Eu pertenço-te. A partir de hoje a minha vida é somente debaixo do teu conselho, da tua mão, do teu propósito. Era isso que Abraão estava fazendo quando edificou o altar. Mas eu, quando estava escrevendo esta mensagem, eu percebi outra coisa interessante que muitas vezes nos passa ao lado. Quando Deus nos chama, quando Deus nos tira alguma coisa, é para dar outra. Deus tirou Abraão do conforto do seu lar, da sua vidinha estável. Abraão já era avançado de idade, ou no mínimo cerca de 70 e poucos anos. Já não era um homenzinho de aventuras. Abraão estava mais na altura da aposentadoria, de gozar da sua reforma, do que ir agora em aventuras. Mas Deus retira-o do conforto da sua casa. Deus retira-o do conforto da mesmice da sua vidinha, lá quietinho, sossegadinho, pastoreando aquelas ovelhinhas. E Deus te saca-o dali, tira-lhe tudo. E agora vais à aventura. Mas o que é que Deus quis dar a Abraão? A bênção de uma nação. A bênção da descendência dele. Amém? E Abraão viu isso. Em Ai, Monte do Lixo. Aqui já também Josué teve um problema grave.
Porque quando Deus envia Josué e o povo de Israel para estrategicamente, militarmente, uma estratégia espetacular, darem voltinhas à cidade de Jericó, e ao 7º dia os muros caem, mas antes de Deus dá uma ordem a Josué e ao seu exército: entrem na cidade, destruam a cidade, queimem, matem tudo e não tragam nada de lá de dentro, a não ser Raabe e a sua família, porque ela acolheu os espias de Israel. Acã, um dos oficiais de Josué, não acreditou naquela palavra, nem atentou para aquela palavra, e ele entra em Jericó e vê uma capa de ouro, um bastão de ouro, 2 barras de ouro e traz escondido. Mais tarde, Josué vai para Ai, e aí perde 37 homens do seu exército. Josué se prostra, chora a Deus, clama a Deus e diz: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado, Deus, para que tu me estejas castigando? 37 homens do meu exército morreram. E Deus ouviu a oração de Josué e disse: no meio do teu povo, no meio do povo está pecado, resolve o problema. E Acã foi descoberto e foi morto. Foi cá em Ai, no Monte do Lixo, na cidade do lixo, ou na cidade da confusão. Foi neste lugar que Abraão edificou um altar a Deus. Deus ainda te pede hoje para que edifiques altares. Em cada dia, a cada hora que passa, nós deveríamos edificar altares a Deus. Não mais altares de pedra, porque já não há mais sacrifício. Não há mais necessidade de matar animais, mas devíamos edificar altares no coração. Todas as nossas horas nós deveríamos dizer a Deus: obrigado pelo que passou, mas a seguinte é debaixo do teu propósito. Obrigado pelo que passou, mas a seguinte vais ser tu a conduzir, é debaixo da tua vontade, é debaixo da tua palavra. Mas o que é que o povo faz? Nada, tudo ao contrário. Eu é que sei, eu é que posso, a vida é minha, eu vivo como eu quero, eu falo como eu quero, porque eu tenho a minha maneira de ser, eu já nasci assim, é como a Gabriela, eu já nasci assim, vou ser sempre assim. Ou seja, não dão lugar a Deus a uma mudança de vida. O seu coração não está entregue na totalidade de Deus. Foi isso que Abraão estava a dizer a Deus: Deus, eu sou teu. Quando ele edifica estes altares, é entregar-se a Deus. Então eu quero te incentivar hoje, porque Deus hoje pede-nos ainda: edifica o teu altar, entrega a tua vida, entrega a tua vontade. Nos tempos de Noé, mais tarde, antes, aconteceu também que em toda a terra a iniquidade estava crescendo. E Deus diz, lá no capítulo 11 de Gênesis, estamos lá perto: e era toda a terra uma mesma língua. É para trás. No capítulo 6, verso 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. E aí Deus dá uma ordem a Noé: olhe para mim. Noé tinha 500 anos quando Deus fala com ele. Era um rapazinho novo. Não era. O que é que Deus faz? Noé, junta a tua família, constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra. A malícia, a maldade, a iniquidade, a perversão chegou às minhas narinas e eu cansei. Estou farto desta terra assim. Eu vou destruir toda a terra. Vou enviar um dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites vai chover. Mas tu vais construir uma arca e vais colocar dentro da arca tu e a tua família e um casal de cada animal vivente à face da terra, para que não se perca a criação. Não é poder ter dito: Deus, 500 anos tenho eu, já não sou uma criancinha.
E não só a idade estava contra Noé, também o povo estava contra Noé. Você sabe o que é estar de 120 anos construindo uma arca e sendo envergonhado pela boca dos outros? Doidinho, olha o doidinho aí. Fazer uma arca no meio do deserto. Até pensa que ele vai navegar para onde? Noé sofreu durante 120 anos. Mas Noé, antes de sofrer, ele tinha construído um altar no seu coração. É a palavra de Deus que prevalece, é a obra de Deus que vai vingar. É isso que nós temos que fazer, é construir altares no nosso coração. Não mais a nossa vontade, não mais o nosso querer, mas a palavra, a vontade de Deus. Ao fim de 120 anos a arca estava pronta. E Deus disse: daqui a 7 dias vou mandar o dilúvio. Entra já. A Bíblia não conta, mas eu tenho a certeza que muitos estavam lá a passar ao pé da arca, indecisos, entro, não entro, porque a porta estava aberta. Mas ao fim de 7 dias a porta fechou-se e o dilúvio veio, e com ele a destruição de toda a terra. Há muitos que me dizem: eu não quero adorar um Deus desses, um Deus injusto, um Deus cruel, um Deus que mata indiscriminadamente, 40 dias e 40 noites a chover, inundou a terra toda, matou tudo. Que Deus é esse? É um Deus justo? É um Deus de amor? Porque a única injustiça que há é o nosso coração. A única injustiça que há para com Deus é a nossa indecisão. É a nossa boa vida, é a nossa boa vontade. Ou neste caso, a má vontade. Amém? O que você deve fazer é edificar altares a Deus. Isto passou. Deus destruiu a terra, Deus parou a chuva, veio a bonança e o povo começou a procriar novamente. E eis que daquele povo da família de Noé, nasce, forma-se um outro povo. E mais tarde, no capítulo 11, no verso 1 diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-os bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles inventarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda cada um a língua do outro. E assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Olha para mim. Quando as coisas começam a andar bem na nossa vida, é muito fácil a iniquidade entrar no nosso coração. Eu costumo dizer que eu nunca vi ninguém clamar e orar e chorar a Deus quando tudo está bem. Só se chora, só se clama, só se procura a igreja, só se procura Deus quando a coisa está apertada. Amém? O povo estava bem, estava tudo a andar normalmente. E eles chegam a um vale e ocuparam aquele vale. E olha que eu digo uma coisa, quero dizer assim uma coisa: este povo não era estúpido, este povo era inteligente, tanto que Deus diz: eles vão inventar mais. Era um povo inteligente. E aí é que está o problema. É quando nós pensamos que estamos a saber muito, começamos a aproximar de Deus muito depressa. O que é que isto quer dizer, pastor? Vou explicar. Eles constroem uma torre e disseram: vamos construir uma torre de forma a que toque nos céus.
Sabe o que é que eles queriam dizer com isto? Deus, muito obrigadinho, mas eu já não preciso mais de ti. Agora somos autossuficientes. Construímos torres e tudo. Escusas, podes ficar aí no teu cantinho, lá no teu trono, que nós não necessitamos mais de ti. Este é o maior erro que o ser humano pode cometer. É quando o nosso egocentrismo começa a falar mais alto. A nossa autossuficiência. Quando as coisas começam a andar bem, nós esquecemos de pensar que somos dependentes de Deus. A nossa vida não faz sentido se não for a dependência de Deus. Você está a entender? E Deus vem, viu a torre e confunde aquele povo com várias línguas. Hoje falamos só uma língua e ele confunde aquele povo por várias línguas e mais que isso, ele espalhou o povo por toda a terra. Deixa que eu lhe diga uma coisa, meu amado irmão e irmã. É entre Babel, é entre Betel e Ai que as batalhas acontecem. É quando você está no meio do monte e olha para um lado, vê Betel, e olha para o outro, vê Ai, e a sua cabeça vai começar a trabalhar. É onde a dúvida começa a crescer. É onde a batalha se começa a produzir. É quando você está no meio. Eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, sai do meio. Salta do meio, salta da dúvida. Deus confunde as línguas. E mais uma vez, novamente, começam dizendo, Deus é um Deus cruel. Mas deixe que eu lhe diga, Deus não tinha alternativa. E muitas vezes você vai andar no deserto, você vai andar na dor, você vai andar no sofrimento, porque você é que é o culpado. E Deus precisa ensinar. O deserto é a escola da vida. O deserto é didático. O deserto serve para nos trazer à razão que sem Deus nós não somos ninguém. Não vale a pena você viver, não vale a pena eu viver se não houver Deus lá no meio. Você está a entender? Deus não é um Deus cruel. Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus justo e é um Deus de amor. Amém? Se você merecesse alguma coisa, eu dizia que Deus é injusto. Mas nem você nem eu merecemos nada, portanto não há injustiça nele. Se você for para João, não vá lá, eu só vou falar. Mas se você for para João, João é o apóstolo do amor. Ele fala lá que nós devemos amar o mundo como a nós mesmos. Devemos amar as pessoas. E eu no meu coração eu tenho essa certeza, que eu sou obrigado a amar as pessoas, sou obrigado a amar o mundo. Mas existe uma diferença muito grande, que é entre amar as pessoas e amar o erro das pessoas. O problema das nossas igrejas, o problema dos cristãos de hoje, do século XXI, é que eles estão amando aquilo que Deus odeia e odiando aquilo que Deus ama. Amém, igreja? Está trocado. Não está conectado com a palavra de Deus, não está conectado com a vontade de Deus. Em Mateus 13:33 diz assim, e outra parábola nos diz, isto é Jesus a falar, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que esteja tudo levedado. Olhe para mim, aparentemente isto não tem mal nenhum. Uma palavra que Jesus utilizou e que tem 2 sentidos diferentes. Tem o sentido de crescimento do reino de Deus, tem o sentido de crescimento das igrejas, crescimento do povo, mas tem um outro sentido aqui que eu queria chamar a sua atenção. Você sabe o que é fermento? Fermento é uma substância química que, ao ser misturada com a substância, ela vai levedar. O que é levedar? Levedar é azedar. Para a farinha levedar, ela tem que ser estragada, tem que ser azedada. E o que muitos pastores e muitos pregadores hoje das igrejas evangélicas do século XXI estão misturando fermento na farinha, estão levedando, estão azedando a farinha. Amém? Eu não preciso de vir para aqui, eu não preciso nem quero vender um Deus de bênção,
vender um Deus de cura. Eu não preciso fazer isso, não quero fazer isso. Eu não preciso justificar a Bíblia, porque a Bíblia se auto-justifica por ela própria. Eu não preciso vender Deus. Eu não preciso de vender bênção, eu não preciso de vender saúde, eu não preciso de vender cura. Porque Deus já de si Ele dá. Não há negócio. O problema das nossas igrejas é que à semelhança desta mulher misturando fermento na farinha, eles estão fazendo das igrejas um negócio, um império empresarial, em que tudo conta, menos a palavra. Conta o número de verbas, conta o número de membros, conta o número de presenças, conta o número de igrejas, conta o número de batismos, mas é só os números que conta, a essência não conta. Amém, igreja? O que é que eu posso fazer, então? O que é que eu, querendo ser um crente verdadeiro, um crente honesto com Deus e comigo próprio e com o mundo, o que é que eu posso fazer? Conta-se que aqui há uns anos, no estado de Louisiana, houve uma enxurrada grande, choveu durante muitos dias e as águas subiram de nível. E lá existe uma autoestrada interestadual, coisa enorme, 4, 5 faixas para cada lado, não importa. E a autoestrada passa por cima de uma ponte bastante alta. Ela atravessa um abismo. E com a enxurrada, com a chuvada, a ponte partiu. E isto era de noite. E a autoestrada, como era a autoestrada interestadual, ela tinha muito trânsito. E à medida que os automobilistas iam andando, quando chegavam à ponte, a ponte estava quebrada e eles caíam no abismo. E era um atrás do outro, um atrás do outro. E não havia ninguém que avisasse, porque eles não sabiam. Até que existe um homem que se apercebeu da situação e ele sai fora do carro, debaixo de chuva, agarra numa lanterna e começa a avisar os automobilistas: parem, porque a ponte está partida e vocês vão morrer. Eu estou a contar isto porquê? Porque é necessário que você e eu saiamos do conforto e saltemos para o meio da tempestade, saltemos para o meio da chuva, para o meio da estrada e levantemos a lanterna e digamos aos outros: parem, porque a ponte está partida e você vai cair, você vai morrer. A mesma forma que Deus disse lá em Deuteronômio 30 a Moisés, para dizer ao povo: eu te digo a ti hoje, levanta a tua lanterna, acenda a tua lanterna, não deixes a lanterna colocada em casa, adornando uma mesa. A lanterna é para ser acesa, e você e eu temos que ser o portador da lanterna e saltarmos já para o meio da tempestade, para o meio do conflito, e digamos ao povo: parem, porque a ponte está partida. E se continuas nesse caminho, tu vais cair, vais-te magoar, vais morrer. Milhões e milhões e milhões estão percorrendo o caminho do precipício. E não há ninguém que se coloque à frente deles. Pregadores e pregadores e pregadores, em vez de acenderem a lanterna de aviso, a palavra de Deus, em vez de dizer ao povo: parem os vossos caminhos, parem a vossa maneira de ser, parem a vossa maneira de falar, voltem-se para Deus, em vez de fazerem isso, eles estão de mãos dadas. Em vez de travar o que é a queda, eles estão levando o povo para a queda. Foi por isso que eu disse que vou pedir a Deus para não me deixar pregar mais esta mensagem. Mas eu preciso acender a lanterna hoje. Não há mais nenhum mediador entre Deus e o homem. O mediador é Cristo. Eu não preciso mais me ajoelhar à frente de um homem e confessar os pecados dele, porque eu posso me chegar a ele em espírito e em verdade. Tenho o Espírito Santo que transporta a minha oração, a oração correta ao Pai. Eu não preciso andar mais sofrendo, vituperando o meu corpo, fazendo caminhadas de quilómetros e centenas de quilómetros, subir escadarias e percorrer pátios enormes de joelhos para cumprir promessas, para chegar a Deus. Eu não preciso. O que eu preciso é de ver se alguém tem uma lanterna acesa para eu seguir.
Não há mais mediador entre Deus e o homem. O pastor não perdoa pecados. O pastor não cura ninguém. O pastor, a única coisa que faz é levar as pessoas a Cristo. É levar Cristo às pessoas. Amém? Parem de se fazerem muito importantes, porque levam milhares de pessoas atrás, para grandes estádios, grandes catedrais. Mas se nós formos ver, no final das contas, a maior parte delas vão cair no precipício, porque acontece lá tudo, menos a luz da lanterna. O maior pecador, aquele que matou o seu pai e a sua mãe, vituperou, estrupou os irmãos, assassinou tudo, até esse pode ter o direito de ser salvo. Amém? Até esse. Jesus é o único caminho. É o único caminho. Nesta cidade de Babel, os arqueologistas, os arqueólogos, já descobriram onde é que foi construída a torre. Já, pastor? Já há indícios lá por causa da queima dos tijolos, porque foi uma maneira de uma confecção diferente. E então eles, pela queima dos tijolos, eles foram descobrir onde é que foi construída aquela torre. Mas deixa que eu lhe diga uma coisa. Sabe o que é que os arqueólogos encontraram? Um monte de lixo. Um monte de entulho. Hoje o que resta de muitas vezes as nossas vidas é um monte de entulho. Você precisa perceber hoje que a razão da sua vida não é aquilo que você sabe, nem aquilo que você pode. Muito menos aquilo que você tem. A razão da sua vida é a força de Deus dentro de si. O pecado, ele para a obra de Deus. O pecado destrói famílias. O pecado arrebata almas. Mas quando você vira as costas à Ai, quando você vira as costas à cidade da confusão, ao monte de entulho, você reconcilia-se com Deus. Porque você, quando está virando as costas à Ai, você está se colocando de frente ao altar. Quando Deus ordenou a Moisés, constrói-me uma tenda, um santuário. E Deus dá um plano bem arquitetado de como é que eu queria que Moisés construísse aquele altar. Agora veja, no recinto do santuário existiam 3 zonas diferentes. A primeira zona era o pátio exterior, onde todo o sacrifício era preparado e onde tudo era queimado. A segunda zona era o lugar santo, que era onde se levava as ofrendas a Deus. E a terceira zona era o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, aspergindo o sangue do cordeiro sobre a arca do propiciatório e fazendo assim a expiação dos seus próprios pecados e os pecados do povo. Fora destes 3 átrios, destes 3 lugares, havia um sítio que era o Monte do Lixo. Era onde iam os ossos de animais e as coisas que iam sobrando daquelas queimas. Você está a me entender? Eles, para verem o sumo sacerdote entrar no lugar santo, e eles tinham que fazer o quê? Voltar as costas ao Monte Entulho. Você hoje só pode começar a ver Deus na sua vida se você começar a virar as costas ao Monte Entulho que ainda é preservado na sua vida. Amém? Só quando você começa a ver o altar é que você começa a ver Deus. As igrejas, e várias igrejas, eu podia aqui enumerar várias, que elas têm tudo. Têm cidades universitárias, elas têm escolas primárias, escolas secundárias, escolas de ensino superior, elas têm hospitais, elas têm bairros para as pessoas viverem, elas têm tudo, elas têm dinheiro, elas têm igrejas espalhadas por todo o mundo. A única coisa que não tem é Deus. Sabe o que essas igrejas se vão tornar? Um monte de lixo. Amém? Um monte de lixo.
Filipenses 3:8, Paulo diz-nos assim: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar em Cristo. A pergunta que eu te faço hoje é um altar ou é um monte de lixo? A primeira pergunta que eu te faço hoje é Deus ou é a tua vida? É Deus ou é as coisas? Essa é a pergunta que fica para nós. O que é que vale a pena? Perdermos tudo e ganharmos a vida eterna? Ou ganharmos tudo e ganharmos também no pacote, na mesma encomenda, ganhamos o sofrimento eterno? Abraão estava no meio, debaixo do carvalho de Moré, entre Ai e Betel. Eu quero dar glórias a Deus hoje, graças a Deus, porque Abraão soube fazer a escolha certa. Por isso é que você e eu hoje estamos aqui. Ele escolheu Betel. Ele escolheu voltar as costas a Ai. Ele escolheu Deus em vez da sua própria vida, da sua própria vontade. Onde é que você está agora? Está no meio? Está em Ai? Ou está em Betel? Como é que está a sua vida hoje? Está com os olhos em bico, olhando com os olhos de cada um para o seu lado? É metade de Deus e metade o resto? Está voltado para o altar ou está voltado para o monte de lixo? A quem é que você vai voltar as costas hoje? Você vai ter que sair daqui com uma decisão tomada no seu coração. A quem é que você vai voltar as costas? Vai voltar as costas ao altar, à vida, à felicidade, embora esteja caminhando num verdadeiro deserto, embora a sua vida tenha sido... Você não consegue entender porque é que foi tirado do conforto e está passando coisas que nunca pensava passar, ou pelo contrário, você quer entrar pela porta larga, não ter trabalho nenhum, não ter preocupações nenhumas, mas está caminhando numa autoestrada que o sol vai levar ao precipício porque a ponte está partida. Amém, igreja? O que é que você vai fazer hoje? Faça essa pergunta lá em si, para si também lá em casa. Reflui também nisto. O que é que você prefere hoje? Voltar as costas ao altar ou voltar as costas à água? Prefere hoje perder a sua vida e ganhar a vida eterna? Ou prefere estar na vidinha que está, querendo alcançar tudo e todos, mas o único sítio onde você vai parar é o precipício, porque a ponte da sua vida está partida? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Querido Deus e Santo Pai, pessoalmente, Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por mais uma vez termos concedido a coragem e a ousadia para falar deste assunto. Teres concedido a graça, Senhor, de ser um pastor que não é adorado por todos, mas que apenas fala a tua verdade. Eu te peço, Senhor Jesus, peço-te, Deus, peço, Senhor Santo Espírito, para que me continues abençoando com a luz da tua lanterna, sendo eu a lanterna e tua luz, Senhor, para que mais almas, maus povo, se possam livrar da queda do precipício. Mesmo, Senhor, que eu tenha que sair do conforto, mesmo, Senhor, que eu tenha que sair do meu lugar de repouso, mesmo, Senhor, que eu tenha que ser colocado no meio do conflito, da tempestade, da chuva, do vento, eu quero estar lá, Senhor, ser o portador da tua lanterna, portador da tua luz. Eu quero estar lá, Senhor, ser mais um daqueles que contribuem, Senhor, para não deixar que aqueles que estão lá fora caiam no precipício e tenham a morte certa. Abençoa-nos, ó Deus, glorificando, Senhor, esta mensagem nos nossos corações, chamando-nos à razão, e ajuda-nos, ó Deus, a construir-nos altares
em louvor a Ti pela nossa vida, todos os momentos da nossa vida. Retira-nos, Senhor, todo o nosso caráter altivo, todo o nosso egocentrismo e deixa-nos ver, Senhor, a beleza e a verdade da Tua palavra. Quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos e os Teus desígnios. O mundo não consegue entender, Senhor, mas é só por eles que vale a pena viver. Abençoa-nos, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.